Bom dia, presidente. Boa recuperação. Acho que não tem como a gente começar essa coletiva de outra forma que não seja te pedir, por favor, uma palavra sobre o acerto do Vitor Pereira com o Flamengo. Eu queria que você passasse para a gente suas impressões, seus sentimentos, como tudo aconteceu e, enfim, acho que de uma vez por todas liquidar esse assunto, por favor. Bom dia, Ana. Prazer ter você também de volta. Bom, a gente, falando em nome do Corinthians, né, que a gente tem que deixar muito claro, o Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse. O Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. O Corinthians deixou muito claro para ele, como para todos os treinadores que aqui passaram, pelo menos enquanto eu estive, ou na presidência, ou como diretor de futebol, tendo carta branca para trabalhar. O ano passado trouxemos os reforços pedidos por ele, que eu lembro de cabeça, o Rafael, Fausto Vera, Maicon, Yuri Alberto, Júnior Moraes, não sei se eu esqueci alguém, mas acho que são esses, e também que esse ano o Corinthians também iria se reforçar nas posições carentes. Então, todas as condições de trabalho foram oferecidas. Agora, um cara que passou, outro dia, até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora, o cara que... Eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós, e o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Só isso. Oi, presidente, aqui, melhoras para você. Juliane Amaoka, da Band News FM. Desculpe insistir nesse assunto, mas queria saber como é que foi essa reta final, né, de temporada, como é que foram as suas negociações para tentar essa permanência, se em algum momento você sentiu que existia essa possibilidade de permanecer, ou se logo de cara você sentiu que, de fato, não ia dar. Como é que foi essa reta final de conversa com o Vitor Pereira, por favor? Primeiro, o que eu coloquei há pouco, né, todas as condições de trabalho, a gente entende que uma continuação no trabalho, uma continuidade de trabalho seria muito boa para o Corinthians. Então, a gente fez todos os esforços, e o que foi colocado para nós foi o que foi colocado a todos os torcedores. Eu lamento também os torcedores, essa frustração, que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como nós, né? Mas ele mentiu. Então, tudo que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele na despedida, o que foi colocado em algumas entrevistas a vocês, uma doença da sogra, e ele preferiu sair para cuidar da sogra. Parou aí, foi isso. Então, o que a gente tem para falar é só isso. Mas o Corinthians é maior que tudo isso. Vamos em frente, nós temos nosso ano para fazer um grande ano, temos condições para isso, temos elenco para isso e será reforçado. É isso. Obrigado. Presidente, bom dia. Kaique Silva, da Jovem Pan. Boa recuperação. Presidente, recentemente o Andrés esteve junto com o Marcos Braz em uma entrevista e ele ressaltou que a relação entre Corinthians e Flamengo ela permanece boa. Eu queria que você falasse sobre isso, como você enxergou também a forma de abordagem do Flamengo em relação ao Vitor Pereira e se você conversou com o Vitor Pereira depois de tudo isso. Bom, sobre conversar com o Vitor, não conversei, não converso mais, acho que tenho nada para falar com ele. E em relação ao Flamengo, é exatamente isso. O Flamengo viu um profissional que o Corinthians e eu, profissional, anunciaram que não continuaria, né, que não teria continuidade no trabalho, que o contrato se encerra agora, e o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram. Não tem nenhum problema nisso, o Flamengo não tem nada a ver com a história, entendo assim. E simplesmente é o que eu coloquei, um profissional, uma pessoa que mentiu, e tocou a vida dele. O Flamengo foi e contratou, ou não contratou, não sei, se já assinou, se não assinou, não cabe mais ao Corinthians e a mim falar sobre isso, né? Eu tenho que pensar no clube, um clube desse tamanho, e a gente tem muita coisa boa sendo feita e muitas outras a fazer nesse último ano de mandato. Bom, no dia seguinte ao anúncio da saída do Vitor Pereira, eu fiz uma entrevista com ele
E ele confirmou que sempre foi muito bem tratado pela diretoria, né? Falou de você e que fazia parte da família Corinthians. Eu gostaria de saber primeiro, se você, porque no anúncio você chegou a dizer que ele era como um irmão, né? Se tornou como um irmão. Se você se sentiu traído por ele, por conta dessa situação, e se com a saída dele mudou alguma coisa do planejamento, porque, por exemplo, ele gostava muito do Ramiro, era uma boa opção de banco para ele. Se ele permanecesse, Ramiro iria permanecer. Como é que ficou a situação de elenco também com a saída dele? Obrigada. Bom, prazer, mais uma vez. Em relação a compartilho do mesmo sentimento do torcedor, né? O torcedor também gostou muito do Vitor, o apoiou em todos os momentos, assim como nós da diretoria. Em momentos difíceis, após derrotas importantes, a gente reforçou que gostaria da permanência, a gente reforçou, até coloquei com ele que assinaria a renovação naquele momento, isso foi até externado por ele. Agora, sei lá, eu acho que é uma decepção, mas eu não vou mudar meu jeito. Eu escutei muita gente criticando, agora o presidente que chamou fulano de irmão, agora... O errado não sou eu. Eu acho que a gente tem que... muitas vezes, alguns jornalistas fazem papel de influencer, sei lá, e querem ir na onda do que está se falando. Mas eu tenho o meu jeito, eu não vou mudar. Eu acho que a gente tem que repensar tudo isso, né? Muito ódio, muita... a gente está vivendo um momento muito ruim no Brasil, no mundo, e eu acho que você acreditar nas pessoas, você estender os braços, criar uma relação, acho que é isso que está faltando. Então, acho que ele mentiu, fui enganado. É isso, em relação a ele. Depois, desculpa. A gente vinha trabalhando com ele, mas também, como eu coloquei já acho que eu fiz um vídeo, né, sobre o Fernando Lázaro, que vinha fazendo, a gente falava isso lá atrás, o Corinthians não fica parado esperando também a decisão de um profissional. O Corinthians é muito grande, né? E a gente vinha conversando com o Fernando, o Bruno Maziotti, que aqui está também, Alessandro, Roberto, vinha fazendo um planejamento pensando na não permanência dele também. Então, tem alguns atletas que ele indicou lá atrás, que ele entendia que era importante que chegassem, outros que saíssem, e isso foi alterado pelo Fernando, que é quem vai comandar o time esse ano, então tem toda a liberdade de fazer o que ele entende melhor para o Corinthians, e a gente confia muito no trabalho dele.